meio do deserto, sobre um céu que parecia desabar, que tudo começou a dar errado. Artaban, o quarto mago, estava lá com Belchior, Gaspar e Baltazar, todos a caminho de Belém. Mas a fúria da tempestade foi implacável. Um chicote de areia gigante, uivando como 1000 demônios, engoliu a noite e as estrelas. O camelo de Artaban empacou, relinchando de pavor, enquanto a estrela guia que prometia o nascimento de um rei simplesmente sumiu na escuridão. "Avancem!" Ele rugiu, mas sua voz foi um sussurro inútil. Gritos de seus servos se misturavam ao caos. Um baque surdo, um grito distante, e Artaban sentiu-se arremessado. A areia o engoliu, girando em um turbilhão cego e sufocante. Horas depois, quando a tempestade finalmente cedeu, o silêncio foi ensurdecedor. Artaban estava sozinho. Seus companheiros, os outros 3 magos, haviam desaparecido, e a estrela simplesmente sumiu. Mas em sua bolsa estavam intactos os 3 tesouros: um rubi, um diamante e uma pérola. A jornada, ele percebeu agora, seria sua e somente sua. Ele se levantou, a areia escorreu de suas vestes e olhou para o horizonte. Sua busca pelo rei havia apenas começado, mas de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Uma aventura solo cheia de reviravoltas que você nem imagina. Artaban agora é um lobo solitário no deserto. Não perdeu tempo choramingando, ele tinha uma missão. Mas o deserto, meus amigos, o deserto, ele não perdoa ninguém. Dias se transformaram em semanas, e cada passo Artaban via mais do que apenas areia. Ele viu a humanidade em sua forma mais cruel, e foi aí que a primeira reviravolta aconteceu. Ele estava lá quase desmaiado de cansaço quando avistou uma figura. Não era uma miragem, era um homem mais velho que o tempo, caído no chão à beira da morte. Febre, sede, desespero. Artaban, que além de mago era um médico de mão cheia, sabia que o tempo era um grande inimigo para aquele homem. E o que ele tinha? Um rubi. Um rubi que valia uma fortuna, destinado ao rei dos reis. Um presente que faria qualquer um babar. Mas, olhando para aquele homem, Artaban teve um estalo. O que valia mais? Uma pedra brilhante ou uma vida humana? A resposta veio como um raio. Sem pensar 2 vezes, ele pegou o rubi e, com uma negociação digna de um gênio, trocou a joia por água, comida e um lugar seguro para o velho se recuperar. Ele passou dias cuidando do homem como se fosse seu próprio pai. Quando o velho abriu os olhos cheio de vida e gratidão, Artaban sentiu algo que o ouro não podia comprar: paz. Sim, ele tinha um presente a menos para o Messias, mas tinha uma alma salva e um coração mais leve. A estrela ainda estava sumida, mas uma nova luz guiava Artaban, a luz da compaixão. E essa, meu amigo, era só o começo da sua saga. Artaban seguiu em frente com a alma mais leve, mas a jornada ainda era longa e cheia de perigos. Ele viajou por terras onde a sombra da tirania de Herodes pairava pesado, e foi aí que a vida lhe pregou outra peça, ainda mais dramática. Ele chegou a uma cidade em completo caos, gritos, correria, desespero. Soldados de Herodes com suas armaduras reluzentes e corações de pedra estavam caçando bebês. Sim, bebês. Aquele rei maluco queria eliminar qualquer ameaça ao seu trono, e a notícia do nascimento de um novo rei o deixou furioso. Artaban viu uma cena de partir o coração. Uma jovem mãe com seu bebê nos braços, exausta e prestes a ser capturada. Os olhos dela imploravam por uma ajuda, um pedido mudo que Artaban não podia ignorar. E o que ele tinha? Um diamante. Um diamante tão puro e brilhante que parecia ter capturado a luz das estrelas. Era o segundo presente para o Messias. Um símbolo de pureza e verdade, mas naquele momento, a pureza e a verdade estavam na vida daquele bebê inocente. Artaban não pensou 2 vezes. Ele se jogou na frente dos soldados e, com uma astúcia que faria qualquer espião de cinema aplaudir, ofereceu o diamante. O brilho da pedra era tão intenso que os soldados, cegos pela ganância, nem hesitaram. A vida da mãe e do bebê valia um diamante? Para eles, sim. E assim a família escapou, correndo para a liberdade enquanto o diamante mudava de mãos. Artaban viu a família desaparecer no horizonte e sentiu o peso da perda.
2 presentes, 2 tesouros inestimáveis haviam se ido, mas, em seu lugar, uma sensação de vitória e propósito preencheu seu peito. Ele estava sem o rubi e sem o diamante, mas tinha certeza de que havia feito a escolha certa. A estrela ainda não havia reaparecido, mas Artaban sentia que estava no caminho certo, guiado por uma luz interior que brilhava mais forte a cada sacrifício, e a aventura estava longe de terminar. Anos se passaram e Artaban, agora com cabelos grisalhos e rugas que contavam 1000 histórias, continuava sua jornada épica. Ele havia se tornado uma lenda viva, um andarilho que ajudava os necessitados, sempre com um olho no céu procurando a estrela que o guiaria ao seu destino final. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos e, mais uma vez, ela colocou diante de um dilema de tirar o fôlego. Ele chegou em uma cidade onde a miséria era palpável e a injustiça uma praga. Pessoas eram acorrentadas e vendidas como escravas por dívidas minúsculas, suas vidas destruídas por um sistema cruel. Artaban viu um grupo de prisioneiros, seus olhos cheios de desespero, suas vozes um lamento silencioso. Ele sabia que não podia salvar o mundo, mas talvez pudesse salvar alguns. E o que ele tinha? A última de suas joias preciosas. Uma pérola grande e perfeita que ele havia guardado como se fosse a sua própria alma. Era o presente final para o Messias, um símbolo de sabedoria e perfeição. Ele sonhava entregá-la em um gesto de devoção, mas olhando para aqueles rostos desolados, Artaban percebeu que a verdadeira perfeição estava em outro lugar. Sem hesitar, ele se aproximou dos guardas e, com uma postura que exalava autoridade e compaixão, ofereceu a pérola. O brilho da joia era tão hipnotizante que os guardas, cegos pela ganância, aceitaram a troca sem pestanejar. E assim, homens e mulheres foram libertos, seus gritos de alegria ecoando pelas ruas. Artaban agora estava de mãos vazias, sem rubi, sem diamante, sem pérola. Materialmente ele não tinha mais nada, mas seu coração, seu coração estava transbordando. Ele havia trocado tesouros por vidas, por esperança, por dignidade. A estrela que ele havia perdido há tanto tempo parecia brilhar dentro dele agora. Uma luz que o guiava não para um lugar físico, mas para um propósito muito maior. Sua jornada havia se transformado em uma peregrinação de serviço, e ele sabia que estava mais perto do rei do que nunca, mesmo sem ter chegado a Belém. E o final dessa história? Prepare-se, porque é de arrepiar. Artaban, agora um ancião com sabedoria estampada em cada ruga, finalmente chegou a Jerusalém. A cidade, um caldeirão de emoções, fervilhante com a Páscoa. Mas o que ele encontrou não era a festa que esperava. Era um clima de tensão, de tragédia iminente. Um burburinho sombrio corria pelas ruas. Um homem, um profeta, estava sendo crucificado. O coração de Artaban apertou. Ele sabia que aquele era o momento. O rei que ele buscava estava ali, mas não como ele imaginava. Com suas últimas forças, Artaban se arrastou pela multidão. Ele viu a cena mais dolorosa de sua vida, a injustiça em sua forma mais cruel. E no meio de todo aquele caos, seus olhos cansados avistaram uma mulher. Ela estava sendo arrastada, prestes a ser vendida como escrava para pagar uma dívida. Artaban, que já não tinha mais joias nem fortunas, mas tinha um coração gigante, não hesitou. Ele usou o último centavo que lhe restava. A última gota de sua energia para libertá-la foi seu último ato de sacrifício, seu presente final. E então, no exato momento em que a vida esvaía de seu corpo exausto, algo mágico aconteceu. Uma voz, não uma voz qualquer, mas uma voz que ecoou em sua alma, mais clara do que qualquer som que ele já ouvira. Em verdade vos digo que sempre que o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Bom, a ficha caiu. Artaban abriu os olhos e por um instante ele não viu uma multidão e nem a cruz. Ele viu a estrela. Aquela mesma estrela que o havia guiado no início de sua jornada, brilhando intensamente, não no céu, mas dentro dele. Ele compreendeu tudo. Ele não havia chegado a Belém, ele não havia entregado o ouro, o incenso ou mirra, mas em cada ato de bondade, em cada sacrifício, em cada vida que ele tocou, ele havia encontrado o rei. Ele havia entregado os presentes mais preciosos de todos.
compaixão, amor e serviço. Com um sorriso de paz que iluminou seu rosto envelhecido, Artaban fechou os olhos. Sua jornada épica havia terminado. Ele não se perdeu, ele encontrou o verdadeiro caminho para o rei. Um caminho pavimentado com atos de amor e sacrifício, muito mais valiosos do que qualquer tesouro material. A história do quarto mago Artaban não é sobre um atraso, mas sobre uma descoberta que vai fazer repensar tudo. A de que o maior presente que podemos oferecer é o nosso próprio coração.